dicas, né, aos queridos alunos. Alguma falha, alguma coisa, vocês me avisam aqui. Muito bem. Fui incumbido, há alguns anos atrás, de escrever o fascículo da disciplina Educação Ambiental. Né? Na época, havia passado por um curso de mestrado, onde o tema da minha investigação foi realmente sobre a educação ambiental. Passado alguns anos, né, retomando as atividades após fazer o curso do doutorado, onde também trabalhei com a educação ambiental, mais especificamente sobre a avaliação de projetos em educação ambiental, fui reler esse trabalho que está em posse de vocês, que é o fascículo da educação ambiental. A minha primeira impressão, falei, nossa, fui eu que escrevi isso aí, né? Porém, olhando assim com um olhar um pouco menos crítico, eu vi que aquilo que está, né, neste fascículo, ele é útil, sim, para que a gente possa, né, iniciar a nossa discussão sobre a educação ambiental, que é muito ampla, né? O professor Gilson, né, o nosso coordenador de curso, me acalmou num primeiro momento a respeito e me tranquilizou a respeito do desenvolvimento dessa webconferência, né? Para que nós pudéssemos desenvolver um trabalho tranquilo com vocês, como se fosse uma aula, né? Trabalhei muito tempo junto ao curso de formação de professores, o Normal Superior, onde as aulas eram ministradas aqui do estúdio onde eu estou, né? Mas isso remonta a 2002, 2003. Então, passado, né, esse tempo, a gente vai esquecendo um pouquinho as coisas. Depois, como coordenador do programa Pró-Licenciatura, o Pró-Licem, que antecedeu a UEP, também participei em algumas UEP, mas não como professor formador. Então, estou estreando hoje e peço desculpa a vocês, tá? Alguma falha que cometa aqui. Muito bem. Nosso objetivo aqui, né, é tratarmos um pouquinho a respeito da educação ambiental, né, e é necessário a gente ter alguns conceitos, algumas coisas que antecederam, né, a essa educação ambiental. Eu vou começar trazendo aqui, né, sobre meio ambiente, né, que é o termo que antecedeu o que nós hoje objetivamos, né, como uma disciplina, que é a educação ambiental. Então, o termo meio ambiente, né, se a gente for olhar os referenciais, tanto na área da biologia, tanto na área da geografia, como em outras áreas, nós temos diferentes formas de conceituar, né, meio ambiente. Eu trouxe aqui, para que a gente possa, né, discutir um pouquinho, né, que dois autores, né, que eu considero os seus conceitos interessantes. Existem mais, né, conceitos que podem contribuir para o nosso entendimento. O primeiro deles, né, Kruszewski e Costa, né, nos trazem que os conceitos de ambiente apresentam muitas formas de interpretação. E, às vezes, existe o objetivo de ampliá-lo no sentido de torná-lo político. Em outras, de reduzi-lo no sentido de torná-lo próximo a interesses particulares. Não é só no termo meio ambiente que a política e os interesses particulares estão interligados, né? Isso é bastante presente no nosso dia a dia, não só nas questões ambientais, como em todas as outras que permeiam aí a nossa sobrevivência nesta sociedade, né? Os interesses, os jogos, a participação, né? A política inserida dentro de todo um contexto social no qual nós vivemos. Então, ele não estava errado, né? Oliveira é um outro autor, né, que particularmente gostei da sua definição, né? O ambiente é o homem e o seu lugar, né? Mais do que isso, é o homem no seu lugar, no seu entorno,
e a interação sistêmica que se dá entre o homem e o restante interativo, né? Então, eu acho que essa definição, particularmente gostei, né? É a que mais nos traz, assim, uma perspectiva para a educação ambiental, similar à educação ambiental, uma vez que nós tratamos, né, dessa interação sistêmica que fazemos enquanto, né, seres humanos e nos apropriamos da natureza para a nossa sobrevivência, né? Porém, né, é lógico que nós estamos ainda no conceito de meio ambiente. E não deixo não me deixem, né, esquecer aqui, que eu tenho que estar olhando aqui para ver se há perguntas, né, não vou poder respondê-los imediatamente, mas eu vou ter tempo depois, no videozinho que a gente vai assistir, para tomar nota aqui das perguntas que vocês forem fazendo, para poder respondê-los, ok? Muito bem. Alguns elementos, né, que antecederam aqui, algumas vertentes ideológicas, antecederam a educação ambiental, estão presentes, né? E muitas delas recorrentes até os dias de hoje, né? Algumas vertentes ideológicas, né, da concepção de ambiente. Aqui, eu construí esse quadro aqui de uma forma obedecendo aqui uma ordem alfabética, porém ela não é temporal na sua origem, né? Vocês podem perceber ali, né? Eu vou falar aqui um pouquinho sobre cada uma delas, dando uma ordem temporal, ok? Então, a primeira delas, a antropocêntrica, né? Antropo, centro, o homem sendo o centro desse universo, né? Teria surgido no século XVIII, né, através de Immanuel Kant, tendo como característica principal que o ser humano é superior em relação às demais formas de vida, por ser racional, né? Quer dizer, pensamento de que o único ser dotado de um valor intrínseco, né, por ser racional. Porém, essa forma, essa vertente ideológica, a partir do século XIX, principalmente através, né, das Charles Darwin e outros que vieram a contribuir com a sua obra lá, A Evolução das Espécies, enfim, nós temos outros autores, mas por volta aí da metade do século XX, né, aparece a corrente, uma vertente ideológica, denominada de ecocêntrica, certo? Tendo como seu principal aí idealizador Aldo Leopoldo, por volta de 1949, né? Ou seja, tendo como característica principal, né, que essa vertente era centrada nas espécies, nos sistemas naturais. O ser humano pertence a um sistema, né? Não é mais o centro desse universo, mas todo um sistema que está interligado. Se rompe-se algum lado deste sistema, evidente que isso ocorre uma reação em cadeia e todo esse sistema é afetado, né? Então ocorre muito a preocupação aqui com os ecossistemas. Depois, temos uma outra corrente que surge por volta aí, né, dos anos 80, 1979, está aqui a data nessa tabelinha aqui, onde Peter Senge, né, denomina uma vertente ideológica chamada de sensocêntrica. Ou seja, todas as espécies são sencientes, o termo utilizado, né, sencientes, ou seja, são seres que sentem dor, né? Ou seja, se sentem, merecem os mesmos privilégios que os seres humanos, né? Então, essa corrente
continua até os dias de hoje, né? Não que fosse um momento, assim, para que essas correntes, essas vertentes ideológicas existissem e depois passa a não existir mais. Não, elas existem, têm seguidores, né? Então isso não é algo assim que teve um início e acabou a partir do momento em que outra vertente ideológica aparece. Na verdade, elas estão sempre ocorrendo, algumas com maior intensidade, outras com menor intensidade. Por último, né, a vertente ideológica, aqui apresentada por Paul Taylor, em 1986, que é a biocêntrica, né? Essa vertente ideológica tem como sua característica principal que todos os seres vivos devem ser respeitados, todos, né? Considerando a vida em si mesmo. Todos os seres vivos têm o mesmo valor, ou seja, quer seja ser vivo biótico, né? Quer dizer, a flora ou a fauna, todos eles têm valor, né? Os vegetais estão incluídos aí, né? Os animais estão incluídos aí. Então, todos os seres vivos, indistintamente, têm valor, tá? É lógico que, assim como nós tivemos as vertentes ideológicas, né, as fases de proteção ao ambiente também tiveram diferentes momentos ao longo da nossa evolução, né? A primeira fase mais atuante, vamos assim dizer, surgiu no início do século XX, né, por volta do ano de 1900, né, foi sendo considerada por grandes autores aí, muitos autores que se dedicam aos seus estudos nesta área, né, chamam de primeira fase, né, de proteção ao ambiente, que é a fase da conservação. Nesta época, né, o valor social que se tinha era o progresso, a tecnologia, né? Se nós retrocedermos um pouquinho de 1900, 1850, 1840, 1830, ou seja, no finalzinho, né, do ano 1600 para o 700, 700 para o 800, nós tivemos um avanço, principalmente na questão tecnológica, né, com o surgimento ali entre 1800 a 1800 a 1900, né, da máquina a vapor, as revoluções industriais, né, enfim, a tecnologia para aquela época, né, o progresso, né, o desenvolvimento, isso causava muitos danos ao ambiente, né, a famosa Londres esfumaçada, devido à Revolução Industrial, à queima do carvão, a sujeira que se causava, né? E tinha como princípio a estética desse ambiente, né? Deixar o belo, né? Ou seja, havia uma preocupação mais conservacionista em relação a esse meio ambiente. Por volta de 1960, nós vamos ter aqui, considerada a segunda fase, né, de proteção deste ambiente, 1960. O que antecedeu aí 1960? Bom, por volta de 1900 nós temos a primeira fase, né? Essa primeira fase, 1911, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial. Aí tivemos uma crise econômica de 1929, né, que assolou, houve uma quebradeira, né, nos Estados Unidos, repercussões aqui no Brasil, queima do café, e já em seguida, né, 1939, tem início a Segunda Grande Guerra, que termina com uma bomba atômica, né, lançada pelos Estados Unidos lá no Japão, e o que acontece aí? Há uma divisão do mundo em mundo bipolar,
né? Ou seja, de um lado, os países vencedores da guerra, né, contra a Alemanha, se dividem em dois grandes blocos: a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os Estados Unidos da América. Não é nosso objetivo aqui tratar disso, mas é importante relembrarmos, né, que o mundo esteve se reconfigurando a partir de 1945, 1948, né? Nós tivemos aí a Organização das Nações Unidas, que vai ser muito importante na educação ambiental, né? E o mundo passou aí a ser bipolar. Por volta de 1960, as crises entre esses dois grandes blocos, né, na ânsia, na ganância de mostrar mais poderoso, o mundo se viu, né, num grande dilema. Nós tínhamos armas que poderiam acabar com o planeta N vezes, né? Não precisava N vezes, apenas uma vez já era suficiente, né? Mas por volta desta época aqui, as preocupações em relação ao meio ambiente era da proteção, certo? O valor social que se dava, né, era mais para a qualidade de vida, né? Consumo dos elementos naturais, né? Enfim, tendo como princípio o bem-estar da população, né? Nós já tínhamos grandes problemas, né, que vinham ocorrendo neste período até 1960, no nosso continente africano, no continente onde até 1960, se vocês pegarem um mapa político da África, vocês vão ver que muitos dos atuais países eram colônias, né? E havia aí, logo após o término da Segunda Guerra, o mundo estava numa transformação gigantesca, né? Até 1960, 1970, em 1989 nós tivemos, né, 1990, a queda do Muro de Berlim. Enfim, o mundo estava passando aí por gigantescas transformações, mas havia, em relação ao ambiente, uma preocupação com o bem-estar. E por último, né, a terceira e última fase, a qual nós vivemos hoje, né, teria surgido aí por volta do ano 2000, né, há uma preocupação aí com o desenvolvimento sustentável, essa sustentabilidade. Vocês vão ver que o termo sustentabilidade, ele tem início num encontro que foi promovido pela Organização das Nações Unidas, por volta de 1990, mas em 92 ela foi aí oficializada aqui no Brasil, na Conferência do Rio de Janeiro, né? Aí o princípio é a ética, né? Muito bem. O que nós temos? Eu tenho que dar uma olhadinha aqui, vocês me desculpem, né? Na verdade tem aqui, né, uma questãozinha da Josiane, é verdade, né? Se a gente for pensar, né, Josiane, podemos dizer que o homem ainda vive na vertente antropocêntrica, onde é considerado o maioral, né? Ainda existe pessoas que assim pensam, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Deixa eu ver se eu tenho mais algumas perguntas aqui para... Olha, algumas coisas, o nosso sem a imagem dos slides, né? Algumas questões aqui que vocês estão colocando, nós temos um menino lá que está atendendo ali para que isso não ocorra, né? Enfim, vamos para frente aqui, porque a gente tem um pouco mais... daqui a pouco vai ficar mais denso, hein? Eu sei que essa parte, né, teórica, vamos assim dizer, da educação ambiental, e vai piorar um pouquinho quando apresentar a legislação, que é a nossa segunda parte aqui, né? Puxa, quando nós entrarmos na legislação, a parte política, vocês vão gostar, vão amar dessa parte.
brincadeirinhas à parte, vamos lá, né? É lógico que assim como nós tivemos as diferentes concepções de meio ambiente, né, nós também tivemos aí, né, diferentes concepções e correntes para a educação ambiental. Não é só as concepções de ambiente, mas também as concepções relativas à educação ambiental que nós tivemos ao longo do seu desenvolvimento. A primeira definição, né, não há consenso sobre a data de início da utilização do termo educação ambiental. Certo? Vou pedir... Desculpa aí para vocês um pouquinho, mas o bichinho pegou na garganta. Então, não há consenso sobre a data de início da utilização do termo educação ambiental. Vocês vão ver que alguns autores vão falar que lá por volta do ano de 1948, outros já vão por 1950, 52, 54. Não existe um consenso. Mas a primeira definição para alguns pesquisadores, né, acredito que foi na Conferência Mundial da Biosfera, realizada pela ONU, aqui está como Unesco, né, em Paris, no ano de 1968. Neste encontro, a educação ambiental, a definição de educação ambiental foi a seguinte: é um processo de educação ao longo da vida, que se realiza nas escolas de todos os tipos e níveis, e também em atividades fora da escola, integradas no seio da educação em geral. E essa definição, né, foi melhorada, aprimorada, no encontro que foi organizado também pela Organização das Nações Unidas, né, em Tbilisi, em 1977. Neste encontro, a definição mais aceita da educação ambiental por pesquisadores no mundo todo, né? Nesse encontro ficou determinado o seguinte, né, que a educação ambiental é um processo de reconhecimento de valores e clarificação de conceitos, objetivando o desenvolvimento das habilidades e modificando as atitudes em relação ao meio, para entender e apreciar as inter-relações entre os seres humanos, suas culturas e seus meios biofísicos. A educação ambiental também está relacionada com a prática das tomadas de decisões e a ética que conduzem para a melhoria da qualidade de vida. Se vocês forem buscar mais conceitos em relação à educação ambiental, vocês vão encontrar N formas de definir, né? Eu procurei apresentar aqui para vocês os mais usados internacionalmente, né? E aquele que foi, em 1977, uma conferência organizada pelas Nações Unidas, onde reuniu vários pesquisadores com o mesmo objetivo em torno da educação ambiental, assim a definir. Muito bem. Assim como nós temos diferentes formas de defini-la, nós temos diferentes correntes que foram, né, surgindo e enfoques no desenvolvimento desta educação ambiental. Eu coloquei no slide aqui, né, Sauvé 2005. Na verdade, vocês têm disponibilizado no material, né, que está na plataforma, este livro, e foi da ArtMed, e está lá como sendo Sato, 2005, Michele Sato, uma pesquisadora, professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que trilha seus caminhos já há muitos anos na educação ambiental, e a professora da Universidade canadense, Lucy Sauvé, escreve uma cartografia das correntes em educação ambiental. Então, eu procurei só colocar aqui alguns pontos que foram extraídos, né, da minha tese, que também está lá como leitura obrigatória para vocês, o primeiro capítulo dela, onde a gente trabalha um pouquinho, né, diferente, mais aprofundado um pouquinho,
do que está aqui na apostila, no material de apoio da educação ambiental. Então, vocês têm esse texto, né, escrito por Luci Salvé, com um pouco mais aprofundado aqui cada uma dessas correntes. Não é objetivo aqui a gente trabalhar em cima delas, porque, na verdade, vocês têm esse material disponibilizado para vocês, né? Dentre essas correntes aqui, né, também não foi aqui, elas obedecem uma ordem aqui, né, de surgimento, né? Não está aqui agora em ordem alfabética, mas sim de surgimento. A primeira corrente que se tem noção, né, em relação, era a naturalista, cujos enfoques que se davam a ela era o afetivo, o cognitivo, o criativo, o estético, experimental, sensorial, né, sentidos. A segunda corrente é a conservacionista, né, onde os enfoques cognitivo, pragmático. A terceira corrente é a resolutiva, né, cognitivo e pragmático também. A sistêmica, né, cognitivo. A científica, cognitivo experimental. Cientificidade, você fez experimentos que comprovam, então tem que estar ali a experimental, né? A humanista, o afetivo, cognitivo, criativo, estético, experiencial, né, o viver, sensorial, sentir. A moral ética, né, afetivo, cognitivo, moral. A holística, né, criativo, holístico, intuitivo, orgânico, né? A biorregionalista, afetivo, cognitivo, criativo, experiencial, pragmático, né? A práxica só poderia ter um enfoque práxico, né? Quer dizer, a educação ambiental só funciona a partir do momento em que eu pratico, né? Que eu vou à ação. A crítica, dialógico, né, dialogístico, práxico, reflexivo, né? A feminista, afetivo, criativo, estético, espiritual, intuitivo, simbólico. A etnográfica, afetivo, criativo, estético, espiritual, experiencial, intuitivo, simbólico. A ecoeducação, afetivo, criativo, experiencial, intuitivo, sensorial, simbólico. E por último, né, uma das correntes que surgiram, a sustentabilidade, cognitivo e pragmático. Ou seja, qual é a corrente que está atuante nos dias de hoje, né? Não existe uma corrente em educação ambiental que seja mais utilizada ou menos utilizada. Elas estão entrelaçadas, certo? Você, ao analisar projetos de educação ambiental que são desenvolvidos tanto no âmbito das escolas como das universidades, ou quer seja das empresas, ou quer seja planos de governo, você pode encontrar 1, 2, 3, 4, 5 correntes atuando ao mesmo tempo. Então não existe, né, um enfoque que seja superior ao outro. Elas estão juntas, né? Em determinados momentos, ela pode tem uma tendência mais científica, outras mais crítica. Enfim, não existe uma corrente que possa se dizer assim, não, esta é a que nós vamos adotar. Não existe, tá? Elas estão ali juntas e permeiam a essa ação aí nas nossas ações relativas à educação ambiental. Muito bem. Com relação a nosso breve, né, trabalho com relação às correntes, com relação a poucas, né, a definição da educação ambiental, eu separei um videozinho, são 14 minutos, e eu vou passar para vocês agora, que vai apresentar um pequeno histórico, né, do que vem a ser a educação e a educação ambiental, né? A gente já
já retoma aí os conteúdos. Ele está aqui, vamos lá, para que vocês assistam, e a gente já vai retomar aqui, né, com relação à educação ambiental. Natureza e educação. Que relação existe entre elas? O homem aprende no contato com a natureza ou tentando dominá-la? E o que isto tem a ver com o mundo em que vivemos, com o nosso cotidiano? Para entender melhor estas questões, vamos viajar juntos pela história da educação ambiental. O que é educação? Como o ser humano aprende? Educação pode ser entendida como uma prática social que tem por objetivo desenvolver o homem. Para isso, ela se vale dos diferentes saberes que existem em cada cultura. Educar-se é uma forma de entrar em contato com o outro e com a natureza, de criar e reproduzir o que é comum a todos nós, como o trabalho, o modo de vida e o comportamento. E em cada cultura encontramos um modo diferente de educar. Nas sociedades indígenas, a educação faz parte da vida em comunidade. Para o índio, aprender é partilhar de uma base comum de conhecimento com o seu grupo. Os mais velhos contam e cantam para os mais novos os mitos, as lendas, os sonhos. E assim se vai reforçando a visão de mundo da tribo. Todo povo indígena tem a sua história. A história de vida, a história do trabalho, a história da terra, a história da tradição e a história de todas as convivências daquele povo indígena. É possível aprender dançando ou jogando capoeira? O professor Joel Rufino acha que sim. Há diversas maneiras de aprender. A maneira africana de aprender, que foi transmitida aos afrodescendentes, é a maneira mais profunda, que é a maneira de aprender através do segredo. Através do segredo se penetra na alma profunda das coisas. Por exemplo, a relação que os africanos, de um modo geral, têm com a natureza é positiva, é de proteção, é de simbiose, é de troca permanente. Isso só é possível porque nessa cultura o aprendizado é sempre uma penetração no mistério das coisas. Essas culturas africanas, com essa ideia de aprendizado, com essa maneira de aprender pelo corpo, com esse objetivo de penetrar no segredo das coisas, funciona em nosso país hoje como um elemento de resistência das classes populares à opressão, a tudo isso que caracteriza a vida da nossa sociedade hoje. Existe um ditado oriental que diz: se quiser matar a fome de alguém, dê-lhe um peixe. Mas se quiser resolver o problema da fome, ensine esse alguém a pescar. Este velho ditado mostra bem a importância que os orientais dão à educação. A cultura oriental vê o homem como parte integrada da natureza. Cada gesto, cada atividade nossa está intimamente relacionado com tudo que está na nossa volta: o céu, a terra, o ar e a água. Portanto, nós precisamos de maior grau de consciência
da nossa situação e daquele que está na nossa volta. Isso você pode ver nas práticas de Tai Chi, por exemplo. Nós utilizamos movimentos suaves, respirando, trocando energia com a natureza através de gestos suaves. E através dessas práticas nós podemos perceber cada vez melhor a nossa situação e a nossa convivência orgânica com o mundo. Isto é respeito pela natureza. Até o século V a.C., os mitos, a religião e a arte da Grécia se inspiravam na natureza. Deuses e deusas regiam a colheita, o plantio, a caça. A coruja, por exemplo, era símbolo da sabedoria. E a educação moderna? Como é que ela aborda a relação do homem com a natureza? A sociedade ocidental moderna inaugura um modo muito peculiar de abordar a relação da sociedade com a natureza. Lá de um lado vem a natureza como se fosse um objeto, algo, uma fonte inesgotável de recursos, e de outro lado ela vê o homem como se fosse o senhor e o dominador de todas as coisas, como se não houvesse nenhum limite nessa relação da sociedade com a natureza. Isso tem implicações extremamente graves na relação que o homem estabelece com a natureza e também depois da formação dos cientistas, que ou se formam em ciências naturais ou em ciências humanas, conhecendo muito bem uma dinâmica ou outra. Acontece que o ambiente é, na verdade, uma unidade complexa de homem e natureza. E essa visão que dicotomiza é parte do problema que precisa ser superado. Cada cultura cria sua própria noção de natureza. No século XX, o conceito de natureza predominante na cultura ocidental começou a ser questionado com o surgimento do movimento ambientalista. A sociedade ocidental moderna vem sofrendo vários tipos de análises críticas, dos quais eu destacaria 3, pela importância que ela tem para o movimento ambientalista. A primeira delas começou a ser feita pelos anarquistas, pelos socialistas e pelos comunistas, e que apontava exatamente para a desigualdade social produzida pelo sistema. Um segundo tipo de crítica foi feito sobretudo pelos antropólogos, que chamavam a atenção para essa característica do mundo ocidental europeu, que tende a se apresentar sempre expandindo o seu próprio modo de vida como se fosse o único, não respeitando outras formas de existência de outras culturas. O movimento ambientalista surge nos anos 60 apontando um terceiro tipo de crítica que não exclui as anteriores, as engloba e tenta superá-las. E a crítica, sobretudo, é que mostra que a sociedade ocidental tem limites na sua relação com a natureza. E esse limite mostra, sobretudo, que a sociedade ocidental não pode generalizar para toda a humanidade aquilo que só deu para uma parte. Por exemplo, 20% da humanidade, que é o primeiro mundo que consome 80% dos recursos naturais do planeta. Esse modelo não pode se generalizar para todo mundo, que significa exatamente que é um modelo contra a natureza e não com a natureza. Eis o desafio que nós temos que enfrentar. As críticas do movimento ambientalista começaram a ter repercussão mundial na década de 70. Estocolmo, Suécia, 1972. A Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente Humano foi o primeiro evento mundial em torno de questões ambientais. Foi lá que, pela primeira vez, a relação entre os seres humanos e o meio ambiente começou a ser questionada e repensada em nível internacional. Essas ideias começaram a ser incorporadas pela educação. Foi nesse momento que surgiu a proposta de educação ambiental. Belgrado, 1975. Um seminário internacional criou o primeiro e um dos mais importantes documentos sobre educação ambiental, a Carta de Belgrado. O documento de Belgrado propôs a adoção de uma nova ética global, voltada para o combate à fome, à miséria, ao analfabetismo, à poluição e à exploração do homem pelo homem. Foi nesse momento que as questões sociais começaram a ser consideradas juntamente com as questões ambientais. Tbilisi, Rússia, 1977. 50 países se reuniram na primeira Conferência Internacional de Educação Ambiental, que reafirmou as posições do Seminário de Belgrado. Foi lá que pela primeira vez ficou explícita a necessidade de se considerar de forma igualitária o meio social,
o cultural e o ecológico. A partir de Tbilisi, a educação ambiental começou a ser concebida dentro de um novo ângulo, como um projeto transformador, crítico e político. Nem sempre este caráter crítico e transformador esteve presente nas propostas de educação ambiental. Nos países desenvolvidos, mesmo depois de Tbilisi, a proposta de educação ambiental priorizava a preservação do meio natural. Foram principalmente os países do terceiro mundo que passaram a adotar uma abordagem crítica, integrando os meios natural e social em seus projetos educativos. Rio de Janeiro, Brasil, 1992. Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Mais de 170 países se reuniram no maior encontro organizado pela ONU. A Rio 92 consolidou o conceito de desenvolvimento sustentável, a necessidade de compatibilizar o desenvolvimento com a proteção do meio ambiente. O Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis foi um dos resultados da Rio 92. A partir daquele momento, a educação ambiental se estabeleceu como um importante instrumento de conscientização para uma efetiva participação da sociedade nas tomadas de decisão. A educação ambiental deve ocorrer como um processo permanente, voltado para a formação de sociedades socialmente justas e ecologicamente equilibradas. Mas isso requer responsabilidade, tanto na esfera individual quanto na coletiva, em nível local, nacional e planetário. Gente ali, picotando. No Brasil, em 1999, foi instituída a lei que criou a Política Nacional de Educação Ambiental. Foi o primeiro país da América Latina que reconheceu oficialmente a educação ambiental como instrumento para buscar padrões mais sustentáveis de sociedade. Segundo a lei brasileira, a educação ambiental não é uma disciplina escolar, é um processo permanente, voltado para a vida, no seu sentido mais profundo, vida que surge das relações entre os seres que habitam o planeta, elos de uma mesma cadeia. Aqui no Aterro do Flamengo, durante a Rio 92, aconteceu o Fórum Global. Belo cenário, não é? Um lugar perfeito para nos perguntarmos: será que aumentou o nível de consciência ambiental no planeta? Estará a educação ambiental cumprindo de fato seu papel transformador? Muito bem. Não vou esperar terminar aqui. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou copiar o link. Copiei, tá? Vou colar o link aqui para que vocês... Aqui estou compartilhando, certo? Porque eu vi aqui muitos de vocês colocando que o vídeo estava travando, teve local aí que caiu, né, a internet. E na verdade esse vídeo, ele para em 1992, né? Na Rio 1992. E ela nos mostra aqui 3 encontros que foram promovidos pela ONU, que o produtor do vídeo aqui julgou mais importante, vamos assim dizer, de colocá-los, né, dentro desta produção aí. Nós tivemos Belgrado, 1972, né, a Carta de Belgrado, que foi importante para a educação ambiental. A partir daí, né, 5 anos depois, no final do encontro de Belgrado,
a Organização das Nações Unidas, né, os pesquisadores que estavam envolvidos nessa discussão, determinaram que a cada 5 anos eles iam fazer um encontro para tratar as questões relativas à educação ambiental. Então, se você pegar 1972, em 1977, 5 anos depois, houve um encontro que foi marcante para a educação ambiental, que é o encontro de Tbilisi. Então, nesse encontro surgiram os princípios, né, da educação, os objetivos e os princípios da educação ambiental. E esses objetivos e princípios nortearam todas as ações que foram desenvolvidas no âmbito mundial, no âmbito nacional, no âmbito regional, no âmbito estadual, enfim, todas se basearam nos princípios norteadores, né, deste encontro de Tbilisi em 1977. 5 anos depois teve um outro encontro, quase não é falado, que é o encontro de Moscou, né, que foi em 10 anos depois, né, 1987, em Moscou teve um encontro também para se tratar da educação ambiental, né. Nós tivemos um em 1982, que foi no Canadá, e depois esse em Moscou, em 1987. Mas não resultou muito esse encontro, porque a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas estava passando por seríssimos problemas internos, né? Os países... Na verdade, esse encontro foi um fracasso, né? Porque em 1977 se estabeleceram metas a serem cumpridas pelos países, né? E esses países, 10 anos depois, não haviam cumprido. Aí vocês vão ver daqui a pouquinho aí que, passado 40 anos depois de Tbilisi, tem país que ainda não cumpriu, né? Mas em 1987, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas estava há 2 anos de ruir, né? Estava há 2 anos da queda do Muro de Berlim, né? Enfim, a unificação das duas Alemanhas, oriental e ocidental. Então, o mundo passava por um problema de ordem econômica, de ordem social muito grande, e as questões relativas ao ambiente foram deixadas de lado, né? Porém, 5 anos depois, 1992, já no Rio de Janeiro, já se reconfigurou a denominação para desenvolvimento sustentável. E a educação ambiental começa a perder força, né? E existem sérias críticas a respeito deste desenvolvimento sustentável, né? Para desenvolver, dizem alguns pesquisadores, a necessidade de se ampliar aí, aumentar os recursos. Mas, enfim, foi a educação ambiental começa a perder foco, né? Ou pelo menos começa a reduzir a intensidade de luz até então dada sobre a educação ambiental, surgindo aí um outro foco, que é o desenvolvimento sustentável, e a educação ambiental é colocada como uma das formas de se chegar ao desenvolvimento sustentável. E há muitas críticas sobre isso, né? E uma das críticas está num dos textos que eu coloquei para leitura de vocês lá na plataforma, que é muito interessante, né? Que é da professora Michele Sato. Eu acho que ela traz exatamente, né, na rebeldia das ações, das determinações da educação, da Organização das Nações Unidas, a educação ambiental ainda vive, né? Porque muitos pesquisadores trilharam anos da sua trajetória como pesquisador, desenvolvendo ações dentro da educação ambiental. E, de repente, numa canetada lá, num encontro, a educação ambiental é deslocada e dá-se ênfase a um outro contexto que se seguiu nos encontros posteriores a 1992, né? Em 2002 tem início, né,
num dos encontros da ONU, né, a educação para o desenvolvimento sustentável. Então, não é mais a educação ambiental, é a educação para o desenvolvimento da educação, do desenvolvimento sustentável. E em 2004, 2005, né, surge a década da educação para o desenvolvimento sustentável. Criaram aí 10 anos para que os países se organizassem, né, e acabou. Também está lá no material complementar para que vocês vejam, né, todos os resultados desses encontros, e você vai ver que o foco dado à educação ambiental foi, né, em nível mundial, foi perdendo espaço para esse desenvolvimento sustentável. Mas eu tenho aqui agora duas questõezinhas para fazer, né? E vocês vão responder agora aqui nesse enquetezinho que eu tenho que fazer, tá? A contribuição, no vídeo que vocês acabaram de assistir, né? A contribuição da educação indiana no vídeo enriqueceu o trabalho? Essa afirmação é verdadeira ou ela é falso? Não a indígena da Índia, os povos hindus, ok? Verdadeira ou ela é falsa? Certo? Estou publicando e vocês vão responder aí nesta enquetezinha que foi lançada agora para que vocês façam, né? E respondam. Muito bem. Agora chegamos num momento em que é um pouco cansativo, né? Mas a gente vai ter que passar por isso. E eu peço desculpa a vocês, porque quando a gente vai falar de legislação, de lei, é um pouco denso, é um pouco pesado, é um pouco chato, né? Então vocês vejam que, né, nós temos que, infelizmente, né, vai ser disponibilizado para vocês esse material que foi utilizado aqui. Vocês vão ter os slides também. Há uma preocupação, eu não entendo a preocupação de vocês, aliás, eu entendo sim, né, com a avaliação, né? Vocês estão objetivando lá no finalzinho aquela prova, né? O que é mais importante para mim é que vocês realmente tenham as condições para que vocês possam desenvolver um excelente trabalho lá com seus alunos. Eu vou ensinar caminhos para que vocês possam desenvolver um bom trabalho lá. Agora, esse caminho, né, esse caminho precisa ser trilhado, e vocês é que vão trilhar, né, através das leituras, através das discussões, das participações, das ações. Né? A educação ambiental precisa muito de ação. Eu tenho acompanhado vocês todos os dias, eu tenho um horáriozinho, né, depois das 10 horas, ali, 11 horas da noite, eu entro e estou lendo cada uma das postagens. Eu já vi que não adianta a gente colocar lá primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, né? Eu já vi que tem gente que já correu lá na terceira semana, já preencheu, deixou lá preenchido, da primeira semana ainda não fez, mas tudo bem, vai ficar aberto, né? A única coisa que está diferente um pouquinho, e vocês já devem ter percebido, é que a partir do momento em que a atividade está disponível, neste caso todas estão, né, os tutores eles vão focar naquelas 2 semanas que tem. Então você tem 2 semanas para desenvolver a atividade da primeira unidade, vamos assim dizer. Então, em 2 semanas, vocês terão feedback. Mas como a plataforma está aberta até o último dia, lá 18 de junho, vocês têm 4, 5, 6 semanas quase para desenvolver essa atividade. Nas 2 primeiras, terão o feedback dos tutores. Aí os tutores daquela primeira semana, que é a que estamos vivenciando agora, né, passado esta semana, a próxima,
eles deixam de fazer o feedback destas atividades. Não vai, a nota é a mesma, igual se não houver necessidade de feedback, né, se a tarefa foi cumprida com aquilo que foi feito, às vezes não precisa, o tutor está, né, devolvendo para que refaça. Às vezes numa primeira faz, certo? Só não terão lembrem disso, tá? Está em vermelhinho lá, escrito lá, não terá a partir da segunda semana. Mas se vocês obedecerem às semanas, as atividades são tranquilas, né? Eu sou professor de estágio supervisionado, eu tenho 26 alunos no campo de estágio, eu tenho 3 escolas e eu sei o que vocês estão fazendo, né? Vocês também estão no campo de estágio e eu sei que esse momento não é fácil. Então a gente procurou também deixar um pouquinho aí a atividade relativamente tranquila, né? Não é tão tranquila não, porque precisa de leitura, ok? Muito bem. Olá, viu? Eu sei que vocês estão apurados com estágio, né? Eu sei bem o que é trabalhar com estágio, né? 25 anos aqui dentro da universidade, correndo aí junto com os alunos nas escolas, não é fácil. Mas a gente vence, tá? Muito bem, chegamos agora aqui numa parte do nosso trabalho, né? Eu tô com... por que não tá? Aê! Né? Muito bem. A partezinha aí que nós, às vezes, passamos sem dar muita atenção, né? E eu estou fazendo aqui uma provocação a vocês, né? Estou colocando lá o número da lei, né? Na qual a legislação da educação ambiental em nível federal, ou seja, por isso que está lá Brasil, né? Esta lei dispõe sobre a educação ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Eu não vou trabalhar toda a lei aqui, mas ela está ali. Gostaria que vocês tomassem nota, né? A 9795 de 99. Né? Vocês vejam que nós tivemos um encontro no Brasil em 1992. O Brasil foi sede da Organização das Nações Unidas, né? E onde o tema principal foi foco desenvolvimento sustentável. Já deixou de ter, como nos encontros anteriores, era a educação ambiental que trazia-se no título. Mas o Brasil, imbuído, né, continuou, sempre esteve presente nos encontros. Vocês viram que em 1977, 50 países apenas participaram. Já no encontro do Rio de Janeiro, foram mais de 170 países que participaram. Então, vocês vejam que houve uma evolução no número de países preocupados com essas questões, né? E o Brasil está lá desde o primeiro encontro. Então, mas de 92, ou de 77, né, até 99, quantos anos passaram aqui, né? Foram 22 anos depois do encontro de Tbilisi, que houve uma legislação que tratasse sobre a educação ambiental. 22 anos depois de lançado os objetivos e os princípios norteadores, é que o Brasil realmente efetivou aqui, através de uma lei, né, algo sobre a nossa Política Nacional de Educação Ambiental. Muito bem, no seu primeiro artigo, ele traz, né, uma breve definição aqui da educação ambiental, né? Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem do uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e à sua sustentabilidade. Então já se criou aí, né, como resultado dos encontros, né, promovidos em 92, né, na cidade do Rio de Janeiro, em 97 em Tessalonique, na Grécia, né? Então nós tivemos outros encontros
que vieram na sequência do Rio de Janeiro, e em 99 culminou aqui com a nossa Política Nacional da Educação Ambiental, que é vigente até hoje. No seu artigo 2º, a lei traz o seguinte: a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal. Ou seja, né? Ai, desculpe, gente. Ou seja, a educação, ela é a ambiental, todos os níveis e modalidades. Então, vocês vejam aí a importância de nós, professores, estarmos inseridos e trabalhando nessa área de atuação, né? Uma vez que temos a obrigatoriedade, praticamente, de desenvolver a educação ambiental perante os nossos alunos nas escolas, ou seja, no sistema formal, mas também no sistema não formal de ensino, fora. Porque um dos princípios que foram colocados, estabelecidos em Tbilisi, é que todos os seres humanos devem conhecer e praticar e desenvolver a educação ambiental. Se temos um cidadão que não tem conhecimento para desenvolver a educação ambiental, é dever daqueles que estão ao seu entorno dar condições para que ele conheça e a pratique. Ele não entende, ele não conhece. Então nós, enquanto professores, devemos levar a este cidadão o conhecimento para que ele também possa estar imbuído e cumprindo esses objetivos relativos à educação ambiental. Todos os níveis. Aí já tem uma coisa na minha garganta aqui, vocês me desculpem. No presencial eu também tuço, então como é uma aula, vocês têm que aguentar, desculpe. Vamos lá. Artigo 3º da lei. Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à educação ambiental. Todos, olha aí o que eu tinha falado. Todos. Né? Incumbindo cada um no seu quadrado, certo? Deixa eu ver aqui o que temos aqui de pergunta. Tá. Muito bem. Ao poder público, nos termos dos artigos 205 e 225 da Constituição Federal, compete, né, definir políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e o engajamento da sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente. Todo mundo. Agora a nós, né, que trabalhamos ou vamos trabalhar nesta área futura, e espero que todos aqui, né, que estão presentes nos assistindo, realmente vão para essa profissão que é muito gratificante, que é o ser professor, né? As instituições educativas, compete a ela, né, promover a educação ambiental de maneira integrada aos programas educacionais que se desenvolvem. Quer dizer, a educação ambiental, ela deve ser integrada ao sistema educacional. Não é só nós, professor de geografia. O professor de matemática, o professor de inglês, o professor da língua portuguesa, o professor de artes, o professor de educação física, nós devemos o de química, o de física, o da biologia. E as áreas mais voltadas aqui, a geografia, a biologia, pelo próprio trabalho, nas questões que envolvem o meio ambiente, já são geralmente taxados dentro da escola. A educação ambiental é com o professor Paulo, que é da geografia, e o professor X, que é da biologia. Eles trabalham em educação ambiental. Eu sou de matemática, eu sou da língua portuguesa. Não, eu sou de inglês. Todos. A lei é clara.
né? Nós temos que encontrar maneiras de integrar aí os programas, daí a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, os eixos transversais que eles falam, que atravessa, permeia todo o currículo, então todos, né? A direção é responsável, o pessoal que trabalha na escola, lá na secretaria é responsável, né? O pessoal que trabalha na cantina da escola, a cozinheira que faz as merendas é responsável, né? O pessoal que faz a limpeza é responsável, todos, os alunos, os pais de alunos, enfim, todos, né? Não é isso que a gente vê, né? Não é isso que ocorre. A lei existe, muitas vezes não é cumprida, né? Aos órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é o SISNAMA, promover ações de educação ambiental integradas aos programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente. Aos meios de comunicação de massa, colaborar de maneira ativa e permanente na disseminação de informações e práticas educativas sobre o meio ambiente e incorporar a dimensão ambiental em sua programação. Eu vi uma pergunta ali que remete às empresas, né? As grandes corporações, empresas, né? Encontram brechas, está aqui, né, Aline? Essas empresas sempre encontram brechas na lei para se safarem. Está um pouquinho acima aqui, foi o José que nos perguntou aqui, né? Que fez o comentário, né? Deixa eu ver aqui. Falar em preservar o meio ambiente no Brasil é triste, as empresas não se preocupam com isso. Preservar não gera riqueza a ela. É verdade, José, tem muitas empresas aí que não seguem, mas tem muitas que são fiéis a isso, né? É lógico que a gente tem que separar aí o joio do trigo, né? Que se a gente for ver, tem muito joio, né? A gente vai ter poucos, aqueles que realmente pensam e agem de maneira consciente de preservação, né? Infelizmente. Mas está aqui, ó. As empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas, isso é uma das determinações lá. Promover programas destinados à capacitação dos trabalhadores, visando a melhoria e ao controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do processo produtivo no meio ambiente. Quer dizer, se eu tenho uma empresa, né, eu devo capacitar os meus trabalhadores, os meus empregados, no sentido de dar condições a ele de praticarem a educação ambiental dentro do processo de trabalho, assim como levar isso para o seu cotidiano familiar, na sua família, né, mas principalmente dentro da empresa, no sentido de trabalhar aqui, né, as repercussões deste processo produtivo, quer seja ele fabril de montagem ou qualquer outro processo na cadeia produtiva, quer seja um restaurante, uma lanchonete. Outro dia eu estava assistindo um programa onde, não me lembro onde que foi, mas existe um projeto de lei na Inglaterra para banir o canudinho. A gente usa, né, para tomar refrigerante, porque o tamanho do dano que é causado, né, para a fauna, né, e mostrou imagens de animais que acabaram, né, comendo as coisas e ficam ali, é impressionante, né? A gente não tem noção, né, do dano que um simples objeto, um canudinho, que a gente usa para pôr ali, né, no refrigerante, para tomar o refrigerante, enfim, os descartáveis, os plásticos e uma série de outras coisas que a gente utiliza, né, sem se dar conta,
né? Andar com uma canequinha na mão, carregar uma caneca na mão, vai lá, vai tomar, quer dizer, são ações simples, mas infelizmente, né? Mas compete às empresas, às entidades de classe, instituições públicas e privadas, né? Enfim, promover programas para isso. Está lá na lei também. A sociedade como um todo, a sociedade agora, quer dizer, ele vai pontual, né? O governo cabe uma coisa, os sistemas de ensino outras, empresas, agora a sociedade como um todo, manter atenção permanente à formação de valores, de atitudes e habilidades que se propiciem a atuação individual e coletiva voltada para a prevenção, a identificação e a solução de problemas ambientais. Quer dizer, então, é todo mundo, né? É todo mundo. Na verdade, nós temos aqui uma meta aí estabelecida em lei e muitas vezes não é cumprida. E não é só na educação ambiental, não. A minha mãe mora aqui em Ponta Grossa, ela, próxima à sua casa, né, na rua da sua casa, neste final de semana, teve um evento chamado Maio Amarelo. Então, fui levar minhas filhas, né, na casa da avó, não podia estacionar do lado ali da casa dela, porque toda a rua, a extensão da rua, estava bloqueada, porque ia haver um evento promovido por uma clínica, né, de acidentados ali, que se envolveu na campanha, ia ter show e palestras sobre prevenção de acidentes. Então, o objetivo desse Maio Amarelo era para... E o rapaz, quando eu fui estacionar, olha, agora o senhor não pode parar, mas vai até as 4 da tarde. Tudo bem, estacionei longe, né, voltei. Às 5 horas da tarde, 5h30, ele disse, vai até as 4 da tarde. Às 5h30, quando eu fui buscar minha filha, já pude estacionar na frente, né, da casa dela, mas um pouquinho para baixo, assim, ainda tinha um monte de caminhões ainda, daqueles food truck, né, os caminhões lanchonete, vamos assim dizer, né, estavam ali, e um monte de gente tomando cerveja e as motos ali. Eu fiquei pensando, eu falei, poxa vida, um evento contra acidente, e daí põe bebida alcoólica ali, e sabe que dirigir não pode. Mas é isso aí, né? Se é um evento para prevenção de acidente, é bebida alcoólica, não devia fazer parte, não. O senhor pode vir vender sanduíche aqui, mas não traga bebida alcoólica, só bebida não alcoólica, porque o intuito aqui é dirigir, não beba. Se eu vou ter aqui um evento, chamar um pessoal, né, para que tenha uma conscientização sobre isso, a bebida alcoólica tem que ser banida. Mas não foi isso que eu vi. Depois fiquei pensando, devia ter tirado foto. Mas também não ia pegar briga lá com os médicos lá, né? Enfim, é isso aí que a gente está vendo, né? Às vezes, a sociedade, né, os valores, as atitudes, tem valor, mas não tem atitude, né? Mesma coisa é o celular aí dirigindo, né? Você está vendo, o cara está dirigindo e está ali, ó. É lei. Cumpre? Não cumpre, né? Muito bem. O artigo 4º da educação ambiental, né, da legislação brasileira, traz o seguinte, são princípios básicos. Enfoque humanista, holístico, democrático e participativo. Lembram lá dos enfoques que Sauvé trouxe para nós, as correntes, né? Aqui o Brasil já utilizou, né, na sua lei, quais enfoques devem ser priorizados. Não que os outros não sejam, mas na própria legislação brasileira traz, né, o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo a gente não viu lá, mas democrático, participativo, né, como mais um enfoque. A gente viu as 15 correntes, né, mas já traz qual é o enfoque que deve ser dado. No item 2 do artigo 4º dos princípios, a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade, buscando aí a sustentabilidade. O
pluralismo de ideias e concepções pedagógicas nas perspectivas da inter, multi e transdisciplinaridade. Então, né, muitas ideias e concepções pedagógicas, inter, multi, trans, todos, gente, todos, a geografia, a história, a biologia, a matemática, a física, a química, a língua inglesa, a língua portuguesa, a educação física, todos, se eu esqueci de algum, né, depois vocês me corrigem, na verdade, todos, né, estão aí. A vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais. E aí que a gente vê, né? Muitas vezes se dá a educação, né? Mas as práticas sociais mudam, né? Aquilo. Já teve um evento que eu participei com professores já da rede estadual de ensino, e uma das maiores queixas dessas professoras era que elas ensinavam os alunos, o aluno chegava em casa e queria pôr em prática aquilo que aprendeu na escola e encontrava resistência da própria família, né? Quer dizer, aí volta para a escola, mas, poxa, lá em casa não deu certo, professor, eu quis implantar um lixo reciclável, daí meu pai disse que gasta muito, aí tem que pôr dois plásticos lá, 2 sacolas plásticas para ver. Não, pare com isso aí, não vem. Quer dizer, às vezes as nossas práticas sociais, aquilo que são trabalhados, deveria ser feito um trabalho com a família para, né, surtir efeito, muitas vezes, a gente não vê resultado nisso. Mas a gente tem que ser persistente, né? Nós não podemos desistir. Aqui, no item 5, né, para os princípios, garantia de continuidade e permanência do processo educativo. No doutorado, eu trabalhei com avaliação de projetos de educação ambiental. Na educação básica, 2º e 3º ciclo. E o que eu observei na minha investigação? Que os projetos existem porque muitas vezes existem sem dar uma continuidade. Eles são pontuais, se desenvolvem num determinado período, geralmente são patrocinados por empresas que têm o interesse em financiar para poder fazer a sua divulgação, né, de que está participando junto num projeto que vise a melhoria, a qualidade e a educação ambiental lá naquela escolinha, né, mas chega o ano seguinte e não há continuidade daquele projeto. Acabou a verba, não há mais interesse, ele fez a propaganda, ele usou aquela... Enfim, e mesmo na escola, às vezes os projetos não vão, não tem continuidade, porque existe geralmente uma pessoa que toma a frente. Poxa, assisti um projeto tão bonito nesta escola, por que não desenvolve? O professor que tocava, que coordenava, mudou de escola, foi para outra, e daí quem veio não quis assumir e tal, e mudou. Não há continuidade. E vocês vão ver mais para frente que existe dentro da legislação, não vamos ver toda ela, mas existe a determinação de que a educação ambiental não é do professor, é da escola, né? E aí criou-se em 92 a Agenda 21. E na Agenda 21, e nós vamos, e é objeto de estudo aí também, né, a gente tem que ler um pouquinho sobre isso, tem que ler a Agenda 21, né, é um volume lá gigantesco, mas tem que ler. O capítulo 36 trata só da Agenda 21, trata só da educação ambiental. E aí, essa continuidade, né, a escola deve ter, independente de quem hoje é o diretor ou não. O município tem que ter a sua Agenda 21 municipal, né? As empresas têm que ter a sua Agenda 21, o Estado tem que ter, a nação tem que ter, os projetos têm que ter garantia de que vão continuar.
e a permanência dele dentro do processo educativo. Não é isso que a gente consegue. No papel é tudo bonitinho, escreve lá, lindo, maravilhoso, né? Depois, na hora da execução, esquece. A permanente avaliação crítica do processo educativo, né? Quer dizer, sempre tem que estar avaliando para ver os resultados, quais eram os objetivos, eu atingi, eu não atingi, e se for falar da avaliação aqui, nossa, dá uma tese, né? Dá uma tese sobre avaliação, né? Existem inúmeros processos avaliativos, né? Que tipo de avaliação que vai se fazer em cima destes trabalhos que são desenvolvidos dentro de projetos de educação ambiental, da educação ambiental como um todo, né? Então isso tem que estar sempre sendo avaliado, né? Medir os resultados, se estamos chegando a um bom contento daquilo que objetivamos lá no início, né? Será que estamos atingindo, né? Enfim, tem que haver uma abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais. A gente vê muitos projetos de educação sendo desenvolvidos longe da realidade local, né? Há uma preocupação muito grande por aquilo que aparece muitas vezes nos meios de comunicação, e a televisão é o que mais hoje disponibiliza isso, né? Os jornais, e são trabalhados dentro da escola que não tem nada a ver com a realidade daqueles alunos. Quer dizer, a realidade local, as questões ambientais locais são completamente diferentes daquelas questões ambientais que está se trabalhando como um processo educativo com aqueles aluninhos, né? Eles não têm a vivência de determinados problemas ambientais porque não é a sua realidade. Então, isso é uma questão que precisou ser colocada em lei, né? Que se abordem questões ambientais locais, né? Aí vamos para os regionais, depois em nível nacional, e por último as questões que afetam globalmente, né? Tem que haver aí um bom senso de quem está trabalhando com isso, né? Exatamente, né, Dulcimara? O papel aceita tudo, né? O reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural, né? Isso é lógico, tem que haver, né? Respeito a a pluralidade, essa diferença, essa diversidade na qual nós vivemos, tem que ser respeitado, né? Mas em alguns aspectos, né, no que diz respeito à qualidade de vida, a melhoria da qualidade de vida, nós não podemos, né, abrir mão, né, de água potável, né, de água tratada, né, a questão da higiene. Então, existem algumas coisas em que nós não podemos, ela deve ser levada a todos, né? Assim como a educação ambiental é a obrigação de todos, né? Nunca esquecer dos aspectos culturais, né? O vídeo nos mostrou ali, a nossa, no início lá, o povo indígena, o povo negro, depois mostrou os europeus, né? Depois foi recorrer lá aos gregos antigos, né? A Grécia Antiga, e nos colocou que alguns elementos, né, algumas culturas querem se prevalecer diante as outras, né? E isso, muitas vezes, há resistência, né? Então, nós temos que respeitá-los. E isso está em lei. Muito bem. A gente falou do Brasil, e eu só fiquei até o artigo 4º. Depois vocês entram na lei lá e vão olhar lá, né? Por favor, né? Salvem. Facinho. Entrou lá, educação ambiental, legislação, já vai aparecer lá a 9795, que é de 99, já vai aparecer, você baixa, é facinho, né? Salva lá, tem
para que você depois veja aquilo que está se propondo em lei e o que está se fazendo lá no seu município. Já que nós estamos falando em lei, eu procurei pegar um pouquinho do Brasil, do Paraná e Ponta Grossa. Vou adiantar para vocês, tá? Então, vamos ver o Paraná, então? Olha aqui, ó. O Paraná tem uma lei, a 17.505, né? De 11 de janeiro de 2013. Olha o ano. Foi publicado no Diário Oficial número 8.875. O que ele institui? Política Estadual de Educação Ambiental e o Sistema de Educação Ambiental e adota outras providências. 99, 2009, 10 anos. Né? 10 anos. 2009, mais 4 anos, 14 anos depois. 14 anos depois, o Paraná lança a sua Política Estadual de Educação Ambiental. Né? Eu tive aqui a paciência, né, de separar alguns itens aqui desta legislação, né, para que a gente pudesse mostrar, né, o que o Paraná tem feito aí. Que triste, né, quando se começa a se aprofundar ali, porque a gente vê que muito pouco foi feito ainda. O artigo 1º da nossa lei estadual diz que a Política Estadual de Educação Ambiental é criada em conformidade com os princípios e objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental, que é aquela que eu mostrei anteriormente, e do Programa Nacional de Educação Ambiental, PRONEA, articulada com os sistemas de meio ambiente e educação em âmbito federal, estadual e municipal. Lindo, maravilhoso. Né? Daí ele traz uma definição, né? Entende-se por educação ambiental os processos contínuos e permanentes de aprendizagem em todos os níveis e modalidades de ensino, em caráter formal e não formal, por meio dos quais o indivíduo e a coletividade, de forma participativa, constroem, compartilham e privilegiam saberes, conceitos, valores socioculturais, atitudes, práticas, experiências e conhecimentos voltados ao exercício de uma cidadania comprometida com a preservação, conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida para todas as espécies. Vocês vejam como os nossos deputados estaduais trabalharam, né, enxertaram termos, né, na nossa definição de educação ambiental, ou pelo menos no entendimento deles da educação ambiental, muito mais rico até do que aquela definição dada pelo encontro promovido pela ONU. Né? Eu estou vendo aqui que estão muito preocupados com a enquete. Né? Na verdade, a contribuição indiana, nem apareceu o povo indiano ali, né? Apareceu o povo indígena. Esse apareceu. Eu queria só pegar, vocês que são atentos. Como eu aprendi agora há pouco, eu ia mexer nessa enquete, que eu não sei o que eu fiz de errado ali, que está aparecendo A e B. Era para pôr A ou para pôr B, né? Entendeu? E daí ficou 0, 0, 0, 0, 0. Na verdade é falso, né? Não apareceu nenhum indiano ali, apareceu falando do Tai Chi, é oriental. Teve gente que comentou ali, né, sobre oriental. Né? Teve gente que já estava elogiando o vídeo fazia 2 minutos, muito bom o vídeo. Eu falei, nossa, já deve ter assistido o vídeo, né? Porque realmente esse vídeo está desde 2015, lá feito pelo Senac. Né? Então é isso, agora estão sabendo aí da enquete. Eu sei que esse assunto é chato, trabalhar a lei até eu não gosto, né? Mas, enfim, eu tenho que passar isso aqui para vocês, né? Isso vai estar gravado aí, né? No Paraná, o artigo 3º diz o seguinte da nossa lei:
todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, cabendo ao poder público e à coletividade o compromisso de desenvolver a sustentabilidade, o respeito e a valorização da vida em todas as suas formas de manifestação, na presente e nas futuras gerações. Nós temos que, enfim, nós temos um compromisso, né, com a geração que está aí, pequenos, né, estão com as futuras gerações. Nós temos que pensar, nós temos um compromisso sério, né, com eles. Aí eu busquei lá no artigo 4º os princípios, assim como trouxe da lei federal, né? Aí, os princípios, né? Luiz, é chato, né? Mas é necessário, né? Às vezes se toma lá um remédio amargo, é ruim, amargo, mas é necessário. É chato para não dizer outra coisa, mas é necessário, né? Nós temos que conhecer a lei, sabe? Conhecer a lei para não ser enganados lá, né? Depois vem não, porque ei, calma lá, não é bem assim, não é isso que está escrito na lei, a legislação diz isso e nós temos que cumprir, tá? O artigo 3º nos diz que temos que preservar lá para gerações futuras. Os princípios e os objetivos da política estadual, vocês viram que tem o nacional, tem o mundial, pela Organização das Nações Unidas, agora veio o federal, agora entramos no âmbito do Estado do Paraná. Artigo 4º, são princípios básicos, né? O item número 1 foi vetado, não sei, quis descobrir o que os deputados tinham proposto lá como princípio básico, vetado. Tentei procurar lá, ver se achava, né, um projeto antes do veto, fiquei curioso também. Antes que me perguntem o que foi vetado, não sei. Se descobrir, vou contar, tá? A concepção de meio ambiente em sua totalidade e diversidade, considerando a interdependência entre as dimensões físicas, químicas, biológicas, sociais, culturais, sobre o enfoque da sustentabilidade da vida, né? O pluralismo de ideias e concepções pedagógicas nas perspectivas constantes do diálogo entre a diversidade dos saberes e do contexto. A vinculação entre a ética, a educação, a saúde pública, a comunicação, o trabalho, a cultura, as práticas socioambientais e a qualidade de vida. E ela vai mais além ainda, né? A garantia de continuidade, permanência e articulação do processo educativo com todos os indivíduos, grupos e segmentos sociais. A permanente avaliação crítica do processo educativo. A abordagem articulada das questões sociais, das questões socioambientais locais, regionais, nacionais e globais. O diálogo e o reconhecimento da diversidade cultural, saberes, contextos locais e suas relações que proporcionem a sustentabilidade. A equidade, a justiça social e econômica. O exercício permanente do diálogo, da alteridade, da solidariedade, da participação, da corresponsabilidade e da cooperação entre todos os setores sociais. A coerência entre o discurso e a prática no cotidiano para a construção de uma sociedade justa e igualitária. Verdade, né? Não existe muitas vezes coerência entre o que eu discurso para os meus alunos e o que eu faço ali fora, tá? No meu privado. A prática minha no cotidiano é uma, mas o meu discurso é outro. E isso vocês já estão cansados de ver, né? Eu estou curioso aqui, porque não para de pipocar aqui mensagem, né? Eu estou vendo aqui, eu tenho que dar uma olhada ali, espere aí um pouquinho. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Eu sou o cara mais curioso que tem. Aqui eu vi, lá, eu falei que João, deixa eu ver o que mais rolou ali. Não gosto de ficar fora do assunto. Quero saber o que está acontecendo. Vamos lá, gente. Temos mais alguns minutinhos aí. A lei existe. Um jogo para o outro, é verdade, é verdade. Prefeitura. Pesquisa que mais tem, né?
Isso aí, Maiara. Prefeitura tem que dar conta de todo o lixo e a população ajuda muito pouco. Verdade, Maiara. É o João que falou da pesquisa. É isso aí, João. Pesquisa é o que mais tem, né? Muito bem. As leis foram criadas para o intuito de proteger o meio ambiente, né? E reduzir ao mínimo as consequências e de ações devastadoras. Seu cumprimento diz respeito tanto às pessoas físicas quanto às jurídicas. É verdade, né? Mas nós não podemos esquecer que muitos dos recursos, nós dependemos deles, né? O que nós temos é que achar um ponto de equilíbrio, certo? Entre utilizar de forma racional, né? Entre aspas, a palavra sustentabilidade me dá medo, às vezes, né? De forma sustentável, né? Para que nós tenhamos o equilíbrio para resguardar o futuro das nossas futuras gerações aí, né? Mas, enfim, não é fácil. Muito bem, gente. É lógico que aí voltamos lá aqui às nossas legislação da educação ambiental, né? Coerência entre o discurso. Aqui tem um slide que diz o seguinte, no meio, vocês já vão entender o que acontece. Então, 2013 surgiu a lei. Aqui é uma notícia que está no site da Secretaria do Meio Ambiente, do Estado do Paraná. Tá? Isso não é lei, não é nada. Isso é uma notícia que foi vinculada no site da Secretaria de Meio Ambiente do Paraná. No dia 16 de dezembro de 2016. Tá? Então, em dezembro, lá vai fazer 2 anos. Tem 1 ano e pouquinho. O governo do Estado cria a Comissão de Educação Ambiental no Paraná. O governo do Paraná criou nesta sexta-feira, dia 16, a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental, chamado de CIEA, vinculada à Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. A comissão vai elaborar políticas públicas de educação ambiental. No Paraná, a comissão será composta por mais de 40 instituições com representantes de órgãos estaduais, governamentais e comitês de bacias. Representantes da sociedade civil e de organização não governamentais terão o mesmo espaço dentro do CIE. Aqui entra comitês de bacias. Eu vou trabalhar com vocês, deve estar abrindo amanhã, se eu não me engano, ou amanhã, Geografia do Paraná. E na Geografia do Paraná eu disponibilizei, nós vamos trabalhar desde os aspectos físicos, né, e humanos, dentre eles os econômicos, né, mas nos físicos aparece lá o clima. Vocês já tiveram climatologia, não me aprofundei muito nisso, tiveram climatologia 1 e 2, né, a geologia já tiveram, né, mas eu tenho que trabalhar um pouquinho a geomorfologia, já tiveram, nos aspectos geológicos, geomorfológicos e as bacias hidrográficas, também tiveram hidrografia, a hidrologia, tiveram uma disciplina, eu já vi lá, são disciplinas, não é nada daquilo que vocês não conhecem, né? Mas tem lá os comitês de bacias, né? Quando nós formos trabalhar, o Paraná tem na verdade, são 3 bacias, né? Qual o estado do Paraná, se você olhar o aspecto geomorfológico, aquela chuva que cai ali na Serra do Mar, a que vai para o litoral, enfim, ela vai fazer a bacia litoral. A que cai para o lado do Rio Iguaçu, né, vai para o Rio Paraná. A que cai ali do lado do Rio Ribeira, Ponta Grossa, por exemplo, o Rio Ribeira vai formar aqui formadores, né, do Rio Ribeira, vai lá para o estado de São Paulo. Depois, todo o restante do Paraná vai para o Rio Paraná, quer seja pelo Tibagi, quer seja pelo Itararé, pelo Ivaí, pelo Piquiri, pelo Iguaçu e por outros rios menores. Então nós temos 3 bacias, vamos dizer, a de leste, litoral, Ribeira e Paraná. Só que para efeito de legislação,
de trabalho dele, a bacia do Paraná foi dividida em outras bacias, né? E vocês vão ver isso aqui. Aí vocês vão entender o que são esses comitês de bacias. Com a instalação da comissão, que já nasce forte, podemos destacar o papel da educação ambiental, sua importância, reconhecer a sua transversalidade, disse o secretário do Meio Ambiente, Carlos Bonetti. Não sei se é o mesmo, se já mudou. Né? As comissões são colegiados estaduais para propor diretrizes da política do Programa Estadual do Meio Ambiental, de Educação Ambiental, coordenando e interligando as atividades relacionadas à educação ambiental, de acordo com os documentos técnicos do órgão gestor da Política Nacional do Ministério do Meio Ambiente. Blá, 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 blá. Quem trabalha com a educação ambiental sabe que é uma luta constante com o CIE. Outras áreas passam a ser incluídas nessa tarefa, explica a representante do Ministério do Meio Ambiente, Tatiana Barreto. A coordenadora de Educação Ambiental da Secretaria, Daniela Miranda, explica que a finalidade será elaborar e promover diretrizes para a educação ambiental em todo o Paraná. Acompanhar, apoiar, apreciar e criar metodologias da política de educação, além de ver a sociedade dentro de uma qualidade não só ambiental e cultural, é o principal objetivo. Nosso primeiro passo será uma reunião para darmos início aos trabalhos. Participaram da solenidade na sede da Secretaria de Meio Ambiente de Curitiba, representantes das Secretarias da Ciência e Tecnologia, de Educação, Saúde e Ministério Público, além do deputado Rasca Rodrigues e representantes de instituições de ensino superior. Então, vocês vejam que isso foi criado em 2016, dezembro de 2016. Mas, porém, entretudo, até agora, né, não se tem mais nada, nenhuma notícia de que houve reunião no ano passado, de que se criou alguma coisa, por enquanto está em stand-by. Mas já está lá criado, né, fizeram até uma solenidade. Bem rapidinho, Ponta Grossa. O que eu quero destacar? Ponta Grossa, em 2012, saiu uma lei que não fala de educação ambiental diretamente. Ela fala sobre a política ambiental municipal de Ponta Grossa e dá outras providências, né? Ou seja, ela cria aqui, né, o seu artigo em obediência a tudo aquilo que a gente já viu, Constituição da República, demais disposições federais, municipais, regular as ações da administração pública e da coletividade pertinentes ao meio ambiente. Considera-se incorporada a presente lei princípios e conceitos jurídicos do meio ambiente, poluição, poluidor, etc, etc, etc. Ao município, como membro integrante do CISNAMA, lembram lá do CISNAMA? Compete utilizar o procedimento do licenciamento ambiental como instrumento de gestão consoante as políticas públicas de meio ambiente. Para efeito dessa lei, são adotados os seguintes conceitos. Olha aqui o conceito que os nossos nobres edis colocaram aqui. Quem fez a lei, né? Educação ambiental. Esse é o conceito deles, né? Subsídios para ampliação dos conhecimentos, onde expõe os diversos mecanismos legais para exercício da cidadania. Tá? Vocês vão ter disponível, e depois vocês refletem nessa. Eu fiquei de boca aberta. Antes de terminar, eu quero mostrar para vocês, tá? Isso aqui, a princípio, não está lá na plataforma, mas eu vou disponibilizar para vocês. Eu vou pedir para o professor Gilson inserir, certo? O Sistema Nacional de Educação Ambiental, SISNEA, que faz parte do CISNAMA, né? Vocês já vão entender o que é. Isso é uma cartilha que foi feita em 2002. 2002. Segunda versão ainda, né? É uma proposta para um Sistema Nacional de Educação Ambiental. Então, isso vai estar disponibilizado para vocês. Tem muito blá, blá, blá aqui, conhecendo o que é o CISNEA. Eu quero chegar lá na página 13 para que, né, o CISNAMA, né, Sistema Nacional de Meio Ambiente, CISNAMA. Daí tem uma porção de siglas aqui, que lá embaixo tem um glossário para a gente entender tanta sigla. Ou seja, o cenário estruturado
para a composição desse sistema é assim, né? Existem os órgãos colegiados, existe uma coordenação para execução e existe, evidentemente, aqueles órgãos que pagam, que financiam, né? Então, o federal é o Plano Nacional de Educação Ambiental. Existe um comitê assessor, existe um órgão gestor, existe o Fundo Nacional do Meio Ambiente e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Existe, né, os centros da CTs da Educação Ambiental, que faz parte do Conselho Nacional do Meio Ambiente, e o Conselho Nacional de Educação, como o colegiado. Executa, quem que executa? O Ministério do Meio Ambiente e o Departamento de Educação Ambiental. Quem que executa aqui é o MEC e a Central, a CGA, que é do Ministério da Educação para a Educação Ambiental, e os órgãos e entidades a ela vinculadas, que são as secretarias, né, aí, que estão aqui embaixo. No estadual, o organismo colegiado é o CIEA, tá vendo? Onde é que entra? No Paraná, 2016, mas até agora nós ainda não criamos o nosso... Foi criado, quer dizer, o CIEA foi criado, estou falando besteira aqui, né? Mas ainda não, efetivamente, não está ocorrendo. Daí, tá aqui, né, os colegiados, os comitês, as coordenações, quem que vai financiar, blá, 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 tá tudo aqui. Aí entra lá embaixo aqui como é que é para funcionar. O CIEA no centro, os CIEAs regionais aqui, os coletivos educadores, os convidas na escola, as secretarias de meio ambiente, o convida na comunidade, por fora aqui as conferências, as salas verdes, os conselhos, os coletivos jovens, as universidades, os fóruns, né, saiu ali um pouquinho, os educadores populares, as relações internacionais aqui, permeando todo esse processo aqui, os financiamentos, as comunicações, as pesquisas de avaliação, as ONGs, as redes de discussão, todas elas num segundo nível aqui, todas interligadas. Isso é muito bonito no papel, né? A esfera federal, a esfera estadual está aqui, e a esfera municipal, com os seus objetivos e com as suas, né? E a esfera local. No âmbito local ou territorial, se propõe um sistema formador de educadores ambientais populares, e por isso incorpora às suas instâncias grupos locais de atuação e reflexão sobre o meio ambiente e qualidade de vida. É isso que eu queria mostrar para vocês e vou disponibilizar esse material. Então, existe o âmbito federal, o estadual e o municipal. E tem o local. Lendo o trabalho que vocês já estão apresentando lá na unidade 1, eu vi que tem alguns alunos que disseram, eu não tenho ainda experiência na educação ambiental. Mas, estou gostando do que estou lendo, do que estou vendo, das ações de vocês na educação ambiental. É isso aí, gente, é mãos à obra, certo? De repente existe, já está provado há muito tempo, uma maneira de você trabalhar não só lá na escola, mas na sua comunidade, no seu entorno, na sua rua, né? Dentro desses coletivos educadores, né? Nas comissões de meio ambiente e qualidade de vida, que significa os convidas. Então, este documento aqui traz para vocês, e aqui é lógico, né? Um glossário do que significa cada um desses termos que eles utilizam ali. Vocês vão ver que é muita gente envolvida, né? E muito pouca ação ainda, né, é feita. Tem muito trabalho bom, tem muita coisa sendo feita, mas é preciso mais. E aí eu conto com vocês. Faltam 10 minutos aqui, eu vou me ater aqui a algumas questões, vocês, por favor, sintam-se à vontade aqui, né? Eu vou, para não esquecer de vocês, tá? Deixa eu voltar lá onde eu tinha parado aqui, ver se eu não deixo de responder ninguém. É duro que quando vocês postam um ok ou ok, alguma coisa ali,
já pula aqui. Vou segurar aqui, ver se não sai. Ver se não deixa ninguém sem resposta. Não tenham vergonha de mandar mensagem se tiverem alguma dúvida via plataforma. Eu estou aqui pode ser que eu escape um dia ali, mas no dia seguinte não escapa. Tá? Uma noite, às vezes, hoje, chegando em casa, eu vou entrar na plataforma. Por favor, entrem, aproveitem, porque a gente está aqui para isso. Não sou melhor do que ninguém, não. O que eu posso ter um pouquinho mais de leitura, mas olha lá, ó, deve ter gente que leu muito mais do que eu sobre isso, tá? Então, na verdade, e se a gente não entender, não souber naquele momento, vou procurar, vou me informar, por favor. E não hesitem em me questionar e me cobrar para isso, tá? Eu sei que muitos aí não conseguiram visualizar direito pelo que eu estou vendo aqui, né? Sumiu o vídeo, eu passei o link, espero que todos tenham pego, né? Aqui, esse eu já li. Aqui. Tá. Não estou vendo, só estão me agradecendo, pelo jeito. Eu acho que o assunto não é tão difícil, né? Eu vou os slides, sim, gente. Depois eu disponibilizo para vocês, com certeza, não tenha dúvida que isso aí vai estar. Eu peço para os meninos inserirem lá, material web, vai deixar lá, isso aí não tem. Né? Tá? Se vocês não têm perguntas assim mais específicas, os vídeos, tive que optar por tem centenas de vídeos, né? Você abre lá, linka. A gente tem que assistir um pouquinho antes ali para ver se realmente serve o objetivo. Esse que eu passei parou em 92, né? Achei que ia continuar, mas é que realmente 92 foi o ponto ali onde começa a educação para a sustentabilidade, né? Eu acho que é isso que a gente teria para desenvolver. Estou aqui aberto a mais algumas questões, se vocês tiverem, né? Vou passar sim. Deixa eu ver se eu não pulei nenhuma. O que está preocupado com a prova aqui? Vamos lá, né? O que querem saber da prova? Eu, na verdade, não elaborei ainda a prova, eu não sei. Eu estou fazendo um curso EAD aqui, que é EAD e professores. E está sendo muito interessante, porque a gente está trabalhando a plataforma Moodle, e eu estou reaprendendo, né? Eu trabalhava no Moodle, mas esse Moodle agora é uma nova versão. E eu estou aprendendo algumas formas diferentes de avaliação, né? De avaliar. E tenho assistido alguns vídeos onde o professor comenta que a gente usa tanta tecnologia e a prova ainda é aquele formatozinho de prova, né? O aluno senta, né? Marca ali, a gente volta para cá. Infelizmente, o curso que eu estou fazendo já começou com isso aqui. Vamos pensar aí para frente e fazer um novo. Por enquanto, a prova é o mesmo modelinho das que vocês estão acostumados, né? Ainda não sentei, né, fazer as questões, e também não vou ficar perguntando sobre data, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Lá, a dificuldade é gravar datas e números. Eu não vou, né? Lei, essas coisas é para você ter. Você tem que ter salvo lá, guardar isso nos seus arquivos. Se precisar, vai conferir lá. Né? Fiquem tranquilos. Eu acho que o mais importante é ter vocês participando das atividades, vendo, entrando, fazendo. Né? Achei que para a primeira semana, nesse sábado, eu ia bombar a atividade lá da primeira semana, lá muito poucos mandaram atividade, né? E na verdade, é claro que a gente tem que passar um pouco por essa legislação, né? Porque ela veio da ONU, o país assinou o acordo, o país teve que claro, foi para o encontro, mas o país é formado por diversas federações, que são os estados também fazem parte desse país aqui, também tem que elaborar suas próprias leis, o município também tem, né? Eu fui buscar o de Ponta Grossa, mas nós temos aqui uma série
coisas, né, de municípios que integram o nosso curso, não só os polos, mas temos alunos aqui de diferentes municípios. Então, cada um vai procurar dentro do seu município, né? Eu já estou vendo gente que está preocupado com o projeto, está tomando muito nosso tempo, né? Na verdade, o projeto, né, não sei se é o projeto que eu propus lá no final, mas ou é o projeto de vocês que estão desenvolvendo, eu sei que toma tempo, né? Toma tempo, sim. Mas eu acho que a gente espremer, quanto mais sai caldo bom, né? Eu acho que vocês têm um potencial para isso, e eu tenho visto isso naquilo que vocês já têm apresentado, né? Eu sei que o projeto de estágio toma tempo mesmo, né? Toma tempo, infelizmente. Fui um dos que participou aí da elaboração junto com a professora Carla, a professora Suzana, a professora Rosane Salache, que estão aí atentos, né? Mas o estágio supervisionado é o momento onde você vai culminar, né, gente? Vai fechar todo aquele ciclo que nós temos, né, de aprendizado dentro da universidade, e a gente vai pôr em prática lá, né? E ainda que a gente só trabalha com uma turma, né? E foca o objetivo só naqueles conteúdos. O duro é quando você começa a olhar e pega a sexta, sétima, oitava, ou ensino médio, se for o caso, ou pega a sexta, sétima, oitava, nono, primeiro, segundo e terceiro. O primeiro ano do professor é o mais difícil, né? Esse ano eu completei 35 anos de magistério, trabalhei 15 na educação, ali no ensino médio e fundamental e médio, e 25 na universidade. Então, mas na universidade, mas com o pé na escola nesses 25 anos, sem deixar de tirar o pé da escola, né? Sentindo o cheiro da escola, ouvindo a escola, né? Presenciando a escola, vendo a escola, sempre trabalhando lá. E eu acho que não seria feliz em outra profissão a não ser essa que eu escolhi, né? Tenho, infelizmente, muitos colegas que, depois que entraram na instituição, deixam de visitar a escola, né? E passam a trilhar os seus caminhos internamente dentro da universidade. Eu acho que nós, professores, a licenciatura, eu acho que todos deveriam estar lá, né? Cientes, presentes. Assim como a educação ambiental, né? 2 minutinhos para a gente encerrar. Estarei aqui, né, aguardando se há mais alguma questão. Realmente, os alunos não peguem o hábito de reclamar. Eu também sou aluno no curso à distância ali, né? Encontrei com a professora formadora e digo, ai, professora, aquelas tarefas me levaram... Realmente, ali eu me coloquei na posição de aluno e reclamão ainda, né? Tivemos que fazer lá uma atividade que eu levei 8 horas ali para fazer a dita da atividade, né? Comecei às 3 horas da tarde no sábado, teve umas pausas ali, para as coisas da família, filhas e esposa, e vai isso, vai aqui, volta, retoma, mas consegui, né? Objetivo cumprido. Mas isso faz parte, né? Para quem a Cristiane falando, faz parte, né? Professor, a gente não pode esquecer que um dia fomos aluno, e no meu caso ainda estou sendo aluno, né? Mas não reclame, tenham fé, acredite, né? Acredite no potencial que vocês têm, tá bem? Vocês têm um potencial muito maior, às vezes. Se queixam, mas não... Eu acho que aí a gente tem possibilidade de ver aí grandes professores de geografia. Ok, meus queridos? Isso aí, Clarice, no fim tudo dá certo. Né, João? Muito bem. Valeu, meus queridos. Dia 19 estaremos... 19 não é uma próxima segunda, estaremos de volta com mais educação ambiental. Ok? Vou estar melhor preparado, porque essa aqui eu estava tão nervoso, gente, olha... Foi tão tranquilo. Que bom que vocês me ajudaram. Tá bom? Boa noite, 21 horas. Bom descanso.